Muito bom, caríssimos. Vamos lá, vamos mais uma aula aqui de previdenciário. O que a gente viu? A gente estava, quando encerramos o último bloco, nós vimos, estamos vendo, certidão de regularidade fiscal. O que vem a ser isso? É a certidão negativa de débitos, no que diz respeito a contribuições previdenciárias, ou ainda a certidão positiva com efeitos de negativa. Nos termos, ressalve-se, do artigo 206 do Código Tributário Nacional, ok? Bom, e essa certidão de regularidade fiscal, ela é exigida também das pessoas físicas e jurídicas. A gente viu no último encontro, né? Só a pessoa jurídica. E a pessoa física? Também pode ser? Pode, mas só nesse caso aqui, né? É física e jurídica. Para verbação de obra de construção civil perante o registro de imóveis. A verbação de obra de construção civil perante o registro de imóveis. Então, você subiu lá uma casa, né? Você pegou uma casa, subiu um sítio, por exemplo, você tinha só o terreno, e no registro de imóveis, na escritura, está só o terreno. Ah, não, eu quero agora averbar a construção. Posso fazê-lo? Pode. Me mostra que você tem certidão de regularidade fiscal, que você pagou todas as contribuições previdenciárias relativas a essa obra, porque obviamente essa obra não nasceu da noite para o dia, por milagre. Ela nasceu porque teve trabalhadores, pessoas que obviamente fizeram essa obra subir. Então, se você não tiver, a gente já viu, por aferição indireta, você vai pagar por metro quadrado, faz uma espécie de um arbitramento, recolhe a contribuição, que já devia ter recolhido, e, consequentemente, consegue obter a certidão negativa de débitos e, consequentemente, aí você consegue registrar o imóvel. Aí, se eu não pagar, não apresentou a certidão, você vai ficar só na escritura de forma irregular, porque vai ter uma obra construída e a escritura falando que só existe o terreno. Exige-se certidão de regularidade fiscal dos estados e municípios. Em que hipótese? Então, como condição, como requisito para o recebimento das verbas do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, ou dos Fundos de Participação dos Estados, FPE, e também do Distrito Federal. Gente, isso é uma verba que vem da União muito importante, principalmente para os municípios. Tem município, vou ser sincero, que só vive basicamente porque não tem indústria, comércio é fraco, às vezes época de seca, né, se for uma região árida, em que ele não tem capacidade econômica de sobreviver se ele não receber esse auxílio da União por meio dos fundos, né, os fundos constitucionais, o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados. E se eles não apresentarem a certidão de regularidade fiscal no que diz respeito à contribuição previdenciária, não receberão esse dinheiro. Omar, mas espera aí, como você está falando, como é que um estado e um município pode estar devendo para a Previdência? Gente, na verdade, são os principais devedores da Previdência Social. Por quê? Porque um servidor público efetivo que não tenha regime próprio de previdência, a maioria dos municípios não tem regime próprio. Então, nesse caso, ele faz parte, passa a fazer parte, como segurado empregado do regime geral de previdência social. Só que daí tem que ter um empregador. Quem que é o empregador? O empregador para pagar 20%, para pagar seguro de acidentes do trabalho, para recolher 6, 9 ou 12% de adicional do SAT para aposentadoria especial. Enfim, quem que é esse empregador? É o Estado ou o município. Por essa razão que estados e municípios podem sim estar devendo para a Previdência e, lamentavelmente, estão devendo, muitos deles, né? Estão devendo para a Previdência e daí tem uma dificuldade terrível, porque daí eles ficam sem o Fundo de Participação dos Municípios, daí eles impetram mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, cria-se toda uma celeuma, mas é uma exigência prevista em lei. Muito bem, a partir de agora, a gente vai dar uma olhadinha num tema que é importante, não é mais ligado a custeio, mas está na Lei 8.212 de 91. E é um tema novo, já 2019, que nasceu de uma medida provisória do governo Bolsonaro. O tema é da modernização da Previdência Social, basicamente é a busca de coibir,
alguma série de instrumentos para coibir ou pelo menos reduzir as fraudes na Previdência, que lamentavelmente são fatos mesmo. Existe muita fraude na Previdência Social. Então, existe uma série de regrinhas e a gente vai estudar essas regras que se iniciam no artigo 69 da 8.212 de 91. Legal? Vamos começar a ler. A gente vai lendo, por ser um texto novo, eu trouxe o próprio texto que eu acho importante para a gente ir pegando a informação e eu vou comentando. O INSS manterá programa permanente, então não é um programa pontual, programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Aqui é importante deixar claro o seguinte: alguém poderia falar, pera lá, eu aposentei faz 20 anos, INSS pode, uma aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição. Não há uma decadência? Não é de 10 anos o prazo para o INSS analisar e verificar se há alguma irregularidade, algum erro no meu benefício? Calma lá, depende. Se for erro material, olha, erro material, sei lá, o INSS, teu benefício está recebendo R$4.000 e o correto era R$1.000, sem culpa sua, sem culpa do segurado, simplesmente por um erro de análise da administração, fez as contas erradas, por exemplo, o erro material. Tudo bem, passaram 10 anos, o INSS não pode mais mexer no seu benefício. Por outro lado, se houver má fé, houve fraude, houve irregularidades, a todo tempo, pode passar 30, 40 anos, o INSS não só pode, como deve cancelar, declarar nulo aquele benefício e ressalva-se cobrar o que já, tudo que foi pago, ou pelo menos respeitada a prescrição, os últimos 5 anos pagos, ok? Então, isso são os programas de revisão. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver indícios de irregularidades ou erros materiais na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário ou seu representante legal ou seu procurador para apresentar defesas, provas e documentos dos quais dispuser. Bom, o que quer dizer isso daqui, gente? Isso aqui é devido processo legal. Então, existe o devido processo legal, ninguém pode perder os seus bens ou o seu patrimônio, de alguma forma o benefício previdenciário é o patrimônio, são bens do segurado, sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa. É isso que o INSS está respeitando. Antigamente, gente, há muitos anos atrás, o INSS, numa situação dessa, sabe o que ele fazia? Cancelava o benefício, sem direito de defesa. Isso evidentemente estava errado e hoje nem poderia, nem teria sentido. A jurisprudência na época já falava que esse cancelamento era irregular. Então, por quê? Porque você tem que ter direito à ampla defesa. E como que vai ser esse processo no âmbito administrativo? Vai ser o seguinte, você vai, se tiver indícios, não é certeza, né, gente? Certeza vai ter no final do processo. De irregularidade, você vai ser notificado diretamente por meio de um representante legal para apresentar a defesa no prazo de 30 dias no caso de trabalhador urbano, ou 60 dias, prazo para defesa, né, em primeira instância, no caso de trabalhador rural individual e avulso. Agricultor, caso de trabalhador rural individual e avulso, agricultor familiar ou segurado especial. Perfeito? Então, nessas outras hipóteses, daí é 60 dias. Por quê? Porque normalmente, não necessariamente, claro, mas muitas vezes são pessoas mais simples e às vezes vão ter mais dificuldade, pelo menos para conseguir a prova documental, provas, etc. Então, tem um prazo mais alargado. 30 para o trabalhador urbano, então vamos ler de novo. 30 dias no caso de trabalhador urbano, 60 dias no caso de trabalhador rural, individual e avulso, agricultor familiar ou segurado especial, que não necessariamente precisa ser rural, né? Pode ser o extrativista vegetal ou pescador artesanal. Qualquer um deles vai ter aí o direito de 30 ou 60 dias para apresentar sua defesa. O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses. Perfeito. Primeiro, não apresentação da defesa no prazo estabelecido no parágrafo 1º. 30 dias para o urbano, 60 dias para o rural ou segurado especial. Não apresentou, foi devidamente notificado e não apresentou. Bom, simplesmente suspende. Não quer dizer cancela, mas suspende no primeiro momento o recebimento do benefício. Ok? Que mais que suspende?
Se a defesa for considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS, perdeu. Simplesmente fez suas alegações, o INSS vai analisá-las e falou, não, aparentemente, realmente houve uma irregularidade ou um erro material, você não tem direito a esse benefício, até tem direito ao benefício, mas não no valor que você está recebendo, e sim em outro valor. Parágrafo 5º, o INSS deverá notificar o beneficiário quanto à suspensão do benefício de que trata o parágrafo 4º desse artigo e conceder-lhe o prazo de 30 dias para interposição de recurso. Então, você teve lá a primeira instância, que foi a defesa, e dessa decisão vai ter que haver uma notificação, claro, como é o normal no processo administrativo, judicial também, tem que ter ciência, claro que você perdeu, teve a suspensão, saber as razões, obviamente, vai ter que ser bem fundamentado, olha, perdeu por causa disso, 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 e nessa hipótese você terá 30 dias para interposição de recursos que vão ser julgados aí pelo Conselho de Recursos da Previdência Social nos seus vários órgãos. Decorrido o prazo de 60 dias após a suspensão que se refere o parágrafo 4º desse artigo, sem que o beneficiário, o seu representante legal ou seu procurador apresente recurso administrativo aos canais de atendimento do INSS ou outros canais autorizados, o benefício será cessado. Interessante, né? Então, nessa hipótese, gente, o que a gente vai ter? Aqui a gente vai ter uma outra situação. Olha, você primeiro tem que haver indícios. Então, isso pode acontecer em qualquer momento. Houve indícios, eu vou ser intimado, eles usam o termo notificado, mas eu vou ter ciência que existe um processo administrativo, se inicia um processo administrativo que objetiva a suspensão e posterior cessação, cancelamento do meu benefício. Perfeito. Eu vou ter o direito de apresentar todas as provas, não só defesa, mas também todas as provas, no prazo de 30 dias, trabalhador urbano, 60 dias, trabalhador rural ou segurado especial. Perdi. Foi julgado improcedente o meu pedido. Acabou? Não. Eu posso apresentar no prazo de 30 dias da intimação da decisão, recurso para as instâncias superiores. E se não tiver recurso administrativo, se não tiver recurso administrativo, daí acabou. Daí não é mais o caso de suspensão, e sim o caso de cessação, o caso de cancelamento do meu benefício. Perfeito? Tranquilo? Então, é uma novidade, algo bastante interessante. Temos aqui ainda mais um parágrafo que eu gostaria de ler com os senhores. Aqueles que receberem benefícios realizarão anualmente, aqui é a comprovação de vida, né? Prova de vida, nas instituições financeiras, por meio de atendimento eletrônico, com uso de biometria ou por qualquer meio definido pelo INSS que assegure identificação do beneficiário. Isso já existia, apenas a prova de vida, porque já aconteceu, eu mesmo já peguei no meu dia a dia como juiz, e isso infelizmente existe mesmo. Pessoas que recebem, já morreu faz 3 anos, outro dia eu peguei um caso, a pessoa morreu, fazia 3 anos alguém estava recebendo. Então, claro, daí você fica naquela situação, você até pode falar, bom, provavelmente, bom, mas daí nem entrar no provavelmente, não mandei cessar, mandei para a Polícia Federal, para ela, sim, via Ministério Público Federal, verificar se encontravam, claro, os culpados. Mas para evitar isso, ou pelo menos para reduzir o tempo de recebimento, você tem prova de vida. Se a pessoa não aparecer, daí se presume que morreu, e daí você suspende, se for o caso, a pessoa reaparecer, evidentemente você determina que seja que o pagamento ele volte a ocorrer. Perfeito? Muito bom, gente. Então foi um prazer aqui, a gente encerra aqui, vimos 8.212, Constituição, 8.212, 8.213, e eu desejo aqui muito sucesso aí para você, que você atinja o teu objetivo, tá bom? Forte abraço e até uma próxima.